Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. Algum problema, Magali? O que eu achei do filme? Esse longa nacional marca o início de uma quadrilogia nos cinemas, que dessa vez vai acompanhar a Turma da Mônica adolescente, tendo que desvendar o enigma do espelho misterioso, que de repente está deixando todas as pessoas em um estado catatônico. É bom? É ruim? Eu sou Matheus Jusinski, você tá no Projeto Corneta, e hoje a gente vai falar de Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo. E olha só, hein, depois do elenco sofrer um hate completamente desnecessário na internet, eu venho confirmar pra vocês que a melhor coisa do filme da Turma da Mônica Jovem é o elenco. Onde um for, todo mundo vai. O filme tem problemas ali na estrutura dele, tem problemas, a gente vai falar disso no decorrer do vídeo, mas o elenco que recebeu esse ódio da internet não é um dos problemas do filme. É, na verdade, na minha opinião, um acerto do filme. A galera esculachou o elenco, primeiro, por não ser o elenco antigo, e dois, por não serem parecidos com os personagens dos quadrinhos da Turma da Mônica Jovem. Quanto não ser o elenco antigo, isso, na verdade, pode realmente comprometer a experiência de algumas pessoas que vão ir ao cinema, ou que um dia vão assistir o filme esperando algo parecido com as obras do Daniel Rezende, que tem uma pegada completamente diferente, e podem acabar se frustrando por não ser parecido com o Turma da Mônica de antes. Só que, galera, se a gente quer ver a Turma da Mônica anterior, a gente assiste ao filme anterior. Ficar comparando tá muito atrelado a uma expectativa que a gente cria. Aqui os personagens cresceram e eles não têm mais aquelas características originais que marcaram eles, como não tomar banho, falar errado. Então fica aqui aberta a possibilidade de você explorar novos caminhos e enfrentar novos obstáculos. Foi mal, Cebolinha. Não é Cebolinha, é Cebola! Então o elenco inteiro aqui tá unido, eles até me lembraram bastante a Turma da Mônica Jovem dos quadrinhos. O Cebola tá legal, a Mônica tá legal, a Milena tá legal. No entanto, eu destacaria bastante a atuação da Bianca Paiva, que faz a Magali, e também o Theo Salomão, que faz o Cascão e serve como alívio cômico, e eu senti que eles entregaram o melhor dos personagens deles aqui. Isso não é coisa desse mundo. Tá tudo bem. O figurino americanizado ajuda bastante o espectador a imergir nessa obra mais adolescente, e até mesmo a estrutura que a narrativa adota de roteiro segue aquela linha de mistério, que bebe bastante da fonte de Scooby-Doo, né? Scooby-Doo ajudou a popularizar bastante esse formato de mistério nos tempos modernos. E é até surpreendente você ver que os efeitos especiais para uma produção nacional, né, o cinema brasileiro ele não costuma usar muito efeitos especiais porque é caro, tão competentes, sabe? Tão legais. Ainda mais levando em consideração que é um filme brasileiro, uma produção nacional, que não tem um orçamento tão gigante assim. E esses efeitos especiais, eles ajudam a gente a desassociar completamente da outra Turma da Mônica e entrar nesse universo da Turma da Mônica Jovem, que é o quê? É mistério, é enigma, é suspense, é viagem no tempo, né, futuramente. Isso está sendo prometido na franquia. Quando duas ondas se propagam no mesmo meio em direções opostas, acontece uma interferência óptica. E não dá pra negar, eu sempre gostei mais de Turma da Mônica Jovem, eu gostava bastante da Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica Jovem me pega mais porque tem viagem no tempo, né? Não que na Turma da Mônica original não tenha viagem no tempo, tem, mas aqui as coisas elas são levadas mais a sério, né? Assim por dizer. Já deixa eu aproveitar e falar pra vocês que o meu livro lá na Magazine Luiza está com uma promoção relâmpago, de verdade, cara, tava navegando na internet, então no dia que eu estou gravando esse vídeo, o livro tá custando R$47. Então assim, olha, se tu tava esperando baixar o preço, nunca esteve tão barato o Mistério no Tempo, não deixa pra depois, tá? Porque depois aumenta o preço e a galera fala, putz, eu queria essa promoção, mas aí você não aproveitou, então aproveita logo, o link tá aqui na descrição. Fechou? Então, de fato, tudo que eu citei aqui foram coisas que me agradaram, foram aspectos positivos desse filme, até mesmo que eu comprei ela como uma ideia diferente. Eu já sabia que a Turma da Mônica Jovem tinha uma estética e um estilo completamente diferente da Turma da Mônica normal, né, a original. Mas eu confesso que tem sim pontos e aspectos que eu acho que poderiam ter tido uma atenção um pouquinho maior. Principalmente na questão de roteiro, direção e montagem do filme. Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo é dirigido por Maurício Essa. E quem assina o roteiro é a Regina Negrini, Sabrina Garcia e o Rodrigo Goulart. Tem quem não concorde com isso, mas pra mim o roteiro é a parte mais importante do filme, né? Óbvio, tudo é muito importante, mas o roteiro, se ele não funciona, as coisas elas tendem a não funcionar também dentro de uma narrativa. Aqui eu senti como espectador que os roteiristas eles partiram de uma pressuposição de que
o público que fosse assistir já tinha conhecimento prévio da Turma da Mônica Jovem, né? Por exemplo, a pessoa que vai assistir, ela já leu aqui os quadrinhos da Turma da Mônica Jovem, então ela sabe que tem magia, que tem mistério, que é diferente. Eu sei, porque eu li os quadrinhos, mas quem não leu pode acabar ficando confuso por ser introduzido tão abruptamente, sem um leve aprofundamento sobre o tema. Ah, mas tem que ler antes, tem que... Não, eu discordo completamente disso, né? Literatura é literatura e audiovisual é audiovisual. A gente não pode esperar que todo mundo que vai ver um filme ou vai assistir uma série vai ler alguma coisa antes. Então o filme tá ali pra contextualizar o espectador que é um pouquinho mais leigo no assunto e nunca viu nada. Eu percebi também que em alguns momentos a história ela não conclui exatamente o arco dos personagens estabelecidos. Ela cria um conflito ali entre a Carminha e a Mônica, né? Quem que vai ser a presidente do Grêmio estudantil. E isso não é desenvolvido ao longo da trama, né? Tem o primeiro confronto e depois tem uma conclusão que ela só é mencionada. Então, se você observar, isso não é necessariamente um conflito que precisaria estar dentro da trama. Aí depois você tem os estudantes protestando pra que o museu do bairro do Limoeiro fique intacto. Mas isso também não ganha um aprofundamento necessário no decorrer da história. Eu sinto também que alguns recursos usados são um pouquinho expositivos pra facilitar a história. Claro, isso tá muito associado ao público que vai consumir, né? O público, às vezes, ele precisa de exposição porque é audiovisual, então você tem que falar. Mas existe muita exposição em momentos que não precisaria. O filme, ele te conta demais e não te mostra. E isso é meio que uma regra de narrativa. Você não tem que ficar contando toda hora. Você mostra pro espectador aquilo que está prestes a acontecer. Que é o famoso não me conte, me mostre. E hora ou outra, os personagens, eles tinham algumas informações que a gente não sabia. Eles expõem as informações pra logo em seguida utilizar elas. Tipo, a tia da Magali, ela chega na Mônica e fala, não há mal que vença o amor. Pra logo depois a Mônica conseguir resolver uma situação que é exatamente no clímax do filme, né, onde tudo tem que ser resolvido, e ela usa essa frase, esse ensinamento, pra resolver facilmente uma coisa que não deveria ter sido tão fácil assim. E aí a gente também tem ao contrário disso, né? Que infelizmente são coisas que a história ela poderia ter se aprofundado, que são interessantes, né? Como por exemplo, a Milena ela tá investigando algo sobre buracos de minhoca e fala que a tia dela investigou essas pessoas de estado catatônicos. Só que fica por aí, entendeu? A gente não tem além dessa informação. Ou o tio do Cascão, ele também contou histórias pra ele, mas a gente não sabe como que ele ficou sabendo dessas histórias. Então, em alguns momentos, nem tudo é contextualizado. Ah, mas é porque é pra ser uma quadrilogia. Que legal, eu quero ver uma quadrilogia, eu quero ver mais dessa história. E ver como que eles vão trabalhar isso, né? Entender a ordem dos cozinheiros, o espelho mágico. Só que quando você tá construindo o roteiro de uma história, é meio que uma regra seguir aquela estrutura de narrativa clássica. Então, basicamente, o que acontece? Se você tem 3 atos dentro de um filme, você dá uma informação, né? Por exemplo, a Magali falou da ordem dos cozinheiros. A gente espera saber um pouquinho mais dessa ordem dos cozinheiros lá pra frente. Mas isso não acontece. Então, existem informações que estão ali, poderiam ser exploradas e infelizmente não são. Então, se a história te instiga a entender, querer conhecer mais desses mistérios que eles propõem, seria legal ter uma leve contextualização. O que tem ali é uma contextualização do espelho. Ela é feita de forma rápida. Então, a maior parte das informações e de mistérios, eles não são revelados nesse filme aqui, o que acaba causando aquela sensação de estranhamento, né? Parece que faltou essa pequena polida de contextualizar as coisas que estão acontecendo no primeiro filme. Claro, tem que ter o gancho pro segundo filme, você vai fazer ali um mistério pro segundo filme, mas aí isso deve ser seguido a partir de uma linha diferente, não de informações que estão aqui que precisam ser concluídas. Então, na minha visão, eu acredito que o roteiro ele poderia ter dado um pouquinho mais de atenção para esses pontos e ter seguido mais essa estrutura de mistério que ele se propõe. Como eu disse antes, eu achei os efeitos especiais muito bacanas. É muito difícil você ver algo assim num filme nacional. É que eu sinto que em alguns momentos existe uma quebra de tom. Por exemplo, o diretor ele tá filmando uma cena muito bonita, né, com um traveling com a câmera deslizando, acompanhando ali a Magali e a Mônica, e pá, corta, dá um close na cara da Mônica e você perde aquela beleza da cena. Ou, por exemplo, você tem um drone filmando aéreo, o Cebola correndo, e é muito bonito, e aí pá, é num detalhe no pé dele. Então, tem uma quebra de imersão com muitos cortes em momentos que não precisa, sabe? Não existe um aproveitamento tão grande de cenas belas filmadas. E a própria montagem, ela causa essa confusão também, né? Porque você tem ali os personagens, tá acompanhando eles, aí tem uma transição com uma paleta de cores diferente, uma ambientação diferente e pá, você vai ali pro cenário tradicional que tá mais cru. Na própria composição da cena, você percebe que são tons diferentes. E a conclusão é algo que nem eu falei antes, que me chateia um pouquinho, principalmente na parte do clímax, porque é onde tudo tem que ser resolvido e o roteiro resolve de uma forma muito fácil. E também não existe uma explicação de
por que raios a Mônica tem esse poder, sabe? Aqui, nesse filme. Eu sei, eu li os quadrinhos, mas o filme não explica. Ou, por que as pessoas estão ficando catatônicas? Por que são elas as selecionadas? Entende? Então eu senti falta um pouquinho disso, confesso, né? Fiquei chateado com a conclusão do filme, mas eu sinto que existe um belo potencial pra uma franquia aqui, pra uma sequência que vai explorar além, né, desse mistério do espelho. Como, por exemplo, o arco Umbra, né, que dá a entender que vai ser introduzido ali, né. A gente tem a Jumenta Voadora, como eu citei antes, tem a Milena falando também de buraco de minhoca. Então são arcos bem complexos e, se forem bem adaptados, podem ser exemplos nacionais de como adaptar um quadrinho. E apesar dessas ressalvas, eu tenho certeza que Turma da Mônica Jovem tá só no comecinho da jornada no cinema. E eu torço muito pra que esse filme faça uma bilheteria legal. Eu fui no cinema, tinha 3 filmes nacionais em cartaz, sabe? Isso é muito legal. Você vê o cinema nacional evoluindo e ganhando espaço nas salas de cinema brasileiro. Então eu torço pelo sucesso dessa franquia, eu quero ver mais. Já no ano que vem eu quero ver a Turma da Mônica Jovem 2. E você já assistiu? Não vai assistir? Vai assistir? Me conta aqui nos comentários, quero saber a sua expectativa ou o que você achou do filme. Não esquece de conferir esse último vídeo aqui da Turma da Mônica, onde eu falo sobre o novo elenco da Turma da Mônica. Pois é, vai ter mais um elenco além desse daí da Turma da Mônica Jovem. Então clica aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!